Eu sou o Diego Scanhuela e esse aqui é o Cultura Comum. Até estimulado pelo último vídeo da Marielle Franco, a vereadora morta no Rio de Janeiro, eu queria comentar com vocês nesse vídeo um assunto que tem bombado nos últimos tempos, que é uma nova informação para nós, uma informação que não existia antes, especialmente antes das redes sociais e da internet, que são as fake news. É um termo novo, né? Um termo em inglês que faz referência a uma notícia falsa, é isso que em geral significa fake news. A gente tem um monte de exemplos para dar sobre isso, né? Na política especialmente. A política tem sido invadida sobre isso, né? Candidatos querendo destruir os seus inimigos, os seus opositores, têm criado notícias. Figuras públicas são atacadas por essas fake news o tempo inteiro. Essa é uma realidade dos tempos modernos. Todo mundo que está na rede social precisa tentar se proteger disso. É muito comum a gente olhar na timeline dos nossos amigos notícias estranhas. O WhatsApp também faz a gente receber esse tipo de notícias, né, que criam medos urbanos e até lendas urbanas sobre doenças perigosas, sobre ataques de bandidos e vários tipos de coisas que muitas vezes difamam alguém. Uma consequência, né, das fake news, que é a ideia da pós-verdade, né? A internet também tem discutido um pouco esse conceito. A pós-verdade é um problema consequente da notícia criada, né? Porque vejam só, se sai na internet alguma notícia falsa sobre mim, por mais que essa notícia seja falsa e que meus pais entendam, que minha família entenda, que meus amigos entendam, que meu trabalho entenda, que minha namorada entenda, que todo mundo entenda, o prejuízo moral, o prejuízo espiritual, o prejuízo de todas as ordens já vão estar dentro de mim, né? Então, mesmo que eu consiga comprovar a minha inocência, esse fenômeno da pós-verdade discute a ideia dos prejuízos que uma fake news pode causar para uma pessoa. O caso da Marielle também encheu a internet desse tipo de notícia falsa, né? Um cara chamado Luciano Ayan, que na verdade era Carlos Augusto de Moraes Afonso, soltou diversas notícias falsas, ligando diretamente a imagem e a carreira política de Marielle Franco às falanges criminosas do Rio de Janeiro, como se por acaso ela fosse uma vereadora que representasse os grupos criminosos, que tivesse contra a ordem, a lei, e que fosse um corpo comum, né? Foi esse o termo usado por ele, como se por acaso Marielle tivesse cavado a própria cova e construído a própria morte por ter se envolvido com crime, assim, desde o início da sua carreira política. A desembargadora Marília Castro Alves também cometeu um tipo de erro, desse tropeço das redes sociais, né? Uma desembargadora que fez um comentário nas redes sociais dizendo que concordava com essa ideia de que Marielle Castro estava mais envolvida com crime do que com qualquer outra coisa. Uma pesquisa do sul da Califórnia indica que de 9 a 15% dos usuários e das postagens feitas no Twitter são feitas por robôs. Esses robôs criam essas postagens a partir dos movimentos que a própria internet cria, soltando informações que não necessariamente são verdades. Em números absolutos, né, isso é imenso. São 330 milhões de usuários aproximadamente do Twitter, então essa porcentagem significa aproximadamente 29 milhões de usuários. Em tese, 29 milhões de usuários do Twitter não são pessoas reais e soltam informações que não estão comprometidas com a verdade. Estão mais interessadas em atrair atenção, em atrair postagens e atrair olhares nas redes sociais. Na Inglaterra, na época dos plebiscitos, para ver se a Inglaterra saía ou não da União Europeia, pesquisas indicaram que aproximadamente 13 mil usuários falsos da internet, né, baseados nesses robôs, criavam e soltavam notícias que também não tinham compromisso com a verdade. Na eleição do Brasil, na última eleição, também números foram encontrados e provados sobre a quantidade de fake news que foram soltadas por ambos os candidatos contra os seus opositores. Então, podemos perceber que essa tendência de soltar notícias falsas não é uma coisa nem de um e nem de outro. Aparentemente, é um custo, não é, que estamos dispostos a pagar para conseguirmos o nosso objetivo. Destruir alguém, né, parece mais importante do que de fato vencer por mérito, seja lá qual for a disputa que tiver em jogo. Essa disputa estranha, né, me faz lembrar desse negócio aqui, desse livro super clássico, super importante, Maquiavel, O Príncipe, né? A grosso modo, né, resumido de uma forma muito simplificada, esse livro criou aquela frase famosa, né? Os fins justificam os meios. E a expressão de maquiavélico, como aquela pessoa que não tem escrúpulos e que faz o que for necessário para conquistar o seu objetivo.
Ainda que muito simplificado, o Maquiavel aqui lá nos anos 1500, no século XVI, dava conselhos, né, para uma família real da Itália, né, para um reino italiano, para um jovem príncipe que tinha assumido o cargo no início da sua vida política. A ideia do Maquiavel era puxar o saco do príncipe, né, para conseguir voltar para suas funções e estar perto da corte. Então, criando uma espécie de receituário de dicas e informações que os governantes deveriam seguir lá no absolutismo, o Maquiavel ficou eternizado na história política do mundo como um cara que sugeria a ideia de que o poder valia mais do que as outras coisas e que, portanto, para manter o poder, atitudes duvidosas poderiam ser tomadas desde que, de forma forte e concentrada, o rei, né, conseguisse manter o poder nas suas mãos. Eu sei que parece uma descontextualização irresponsável, no entanto, essa situação das fake news, especialmente quando elas são criadas com objetivo próprio e político, me lembram muito essa situação, onde tudo parece valer a pena para que o seu objetivo seja alcançado. Uma coisa que precisa ser discutida também é a ideia do espaço público e do espaço privado. A gente precisa se lembrar que a internet é um espaço público, ainda que dentro das minhas redes sociais eu tenha só os meus amigos, só os meus conhecidos, só a minha família, aquilo que eu posto na internet, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram ou em qualquer outra rede social, isso faz com que a minha opinião se torne pública e dessa maneira eu possa sofrer as consequências de quem fala o que pensa no ambiente público. A gente está chegando perto das eleições e sem dúvida nenhuma a gente vai ver isso. Tenho acompanhado amigos e pessoas da minha família falando recentemente sobre a vontade de abandonar as redes sociais por conta do cansaço desse bando de ataques, seja de um lado ou de outro lado. Portanto, mais uma vez, a gente precisa retomar o que importa nessa conversa. O que importa nessa conversa é que política se discute. No entanto, nada e nenhuma discussão pode ser discutida baseada em fatores falsos. As nossas opiniões têm que estar baseadas em fatores reais. A gente precisa prestar atenção na origem das informações. Qualquer tipo de informação, aquelas que nos agradam, que nos desagradam. Em geral, a gente se preocupa com a fonte quando a notícia não desagrada, mas quando a notícia nos agrada, a gente sai compartilhando mesmo sem se preocupar com a origem dela. Esse discurso, no fim, serve para intolerância, para estimular a intolerância, para estimular ódios, e esse tem sido um grande problema do nosso mundo. Eu espero que você comece a pensar nisso, a se preocupar com a origem das suas informações e especialmente a se preocupar com o impacto das suas publicações. Por mais que você odeie um candidato político, por mais que você não goste daquela corrente política, nós temos que nos lembrar que todas as pessoas são pessoas. E mesmo que essa pessoa que você odeia seja um intolerante, se você responde à intolerância dele com a sua intolerância, você no mínimo se coloca no mesmo pé de igualdade. Então eu espero que vocês, seguidores dessa página, possam espalhar essas sementes e fazer a gente se lembrar que nunca a discussão pode ser interrompida pela intolerância, né? A verdade precisa rimar com a realidade. Então não há notícia nenhuma que mereça ser publicada ou maquiada com qualquer tipo de falta de verdade. Curta a nossa página, acompanhe as coisas, né? Espero que você esteja por aqui sempre. Então, boa noite, boa tarde e bom dia.